Fala, alfartanos, alfartanas, boa tarde, sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês. Estamos começando agora um super evento de língua portuguesa com foco nas escolas militares. Olha só, essa língua portuguesa. Professor, vou fazer SpaceX. Esta aula vai servir? Vai sim, com certeza. A gente sabe que o programa de língua portuguesa para ESA e SpaceX são programas muito parecidos, tá certo? Então vem com a gente, se prepara, né? Eu acredito que você já se organizou para a aula, papel, caneta, já baixou o seu material. Aliás, tem um material para você fazer um download, tá bom? Esse material geralmente fica disponível durante o evento, então aproveita, já baixa, pega a sua aguinha, elimina tudo que é distração, tá certo? Para a gente mandar ver, tá certo? E no material que vocês receberam, nós temos aí 12 questões, tá? Eu selecionei alguns assuntos que são muito recorrentes na prova da ESA, por extensão também na prova da SpaceX, e eu acredito que vai ser muito produtivo. E como eu trabalho com literatura também, tá? Aqui para mim não tem isso não, tá? É português no caso gramática, né? Interpretação, literatura, redação. Inclusive, quarta-feira, né, dia 15, hoje é segunda, a gente vai estar com redação para escolas militares. E você já está de antemão convidado, tá certo? Então, ó, vamos lá, né? Deixa eu ver como é que estava o chat aqui. Né? Camilo, boa tarde. Dá um abraço aqui pro nosso monitor também. Kevin, né? Se você puder, tá? Sei que não é obrigação sua, puder colocar o link aqui do material, tá bom? Geralmente os alunos, né, tem que ir lá no site e baixar lá. Se você puder colocar aqui já para agilizar, te agradeço demais, tá bom? Embora eu saiba que você não tem essa obrigação, tá bom? Pessoal, dê o seu boa tarde aí, dê o seu alô, diga de onde você é, diga aí se você quer ser sargento, quer ser oficial, vai fazer ESA ou SpaceX ou os dois, tá bom? Rayana, boa tarde, muito importante aí, né, a gente saber, tá certo? Porque, digamos, a aula aqui é com foco na ESA, né? Mas se alguém vai fazer SpaceX, aí eu posso dizer, ó, pessoal, esse assunto aqui na SpaceX é cobrado assim, assim, assado, entendeu? Beleza? Mas, antes de tudo, aí baixe seu material, tá bom? Pega papel, pega caneta, pega a sua água, fala pra galera, ó, tô estudando. Estudando é o quê? É construindo a aprovação. Que aqui no Alfacom a gente vai além de dar aula, né? A gente vai além de ministrar aula. A gente aqui constrói a aprovação. E a aprovação é construída, ó, passo a passo. Como diz o nosso mestre, né? Evandro Guedes, senta e produz. Senta e estuda, certo? Ele lê o material 500 mil vezes se necessário for. Aí você vai lá e produz, beleza? Camilo do Amazonas, que maravilha. Rayana do Rio de Janeiro, olha só que maravilha. A internet, né, que vai nos conectando de pontos aí tão diferentes do nosso Brasil. Beleza? Vamos começar então. Dê o seu like aí, tá certo? É importante você deixar o seu like, tá? Para o Alfacom saber que esse evento aqui, estou acompanhando aqui pelo celular, é importante para vocês. Tá certo? Beleza? Então vamos lá, tá? Baixar o material? Vamos lá, vamos começar aqui com crase, né? Acho que as primeiras questões são de crase, exatamente. Eu comento aqui cada item, né? Cada alternativa, exatamente para você saber onde está acertando, onde está errando, tá? Como eu disse a vocês, aqui a gente constrói a aprovação. Então vamos lá. A primeira questão aqui, todas são, né, elaboradas pela banca do Exército, todas já foram cobradas aqui ou para a ESA ou para a SpaceX. Tá? Nós temos o seguinte, ó, assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase, então, ó, cadê? Sinal indicativo de crase. Questão versa sobre crase. Tá? Foi empregado de acordo com a norma culta da língua. Então, ó, é importante saber se a questão está pedindo o uso correto ou incorreto dele. Então, de acordo com a norma culta da língua. Prof, o que é essa norma culta da língua? É a gramática normativa, certo? Aquela que nos dá a noção de certo e de errado. Importante lembrar que crase não é um acento que se põe no A, né? Você sabe disso. Crase é a fusão de A mais A. Vai haver crase quando eu tenho dois As que se fundem.
tá? Vamos lá, vamos escrever isso aqui, que isso aqui é a regra principal, tá? É a regra mor da crase. É isso aqui, ó. É a soma de um A preposição com outro A. Esse outro A pode ser um A artigo, pode ser um A pronome demonstrativo, do aquele, aquele, aquilo, pode ser o A de a qual. Lembrando que pode haver tanto no singular quanto no plural. Quando os dois elementos estão no singular, quando os dois elementos estão no plural, certo? Porque se eu tenho um A no singular e o nome seguinte no plural, não ocorre crase, em virtude do fato de haver faltado artigo. Tá? Por isso que A no singular, nome no plural, nunca ocorre crase. Tá? Por isso que a gente costuma dizer assim, ó, A no singular, nome no plural, crase nem a pau. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Beleza? Então, crase é essa fusão. Quando eu tenho A mais A, lembrando que aqui pode ser plural também, aí a gente vai ter isso aqui. Para marcar que houve essa fusão, a gente usa um acento chamado grave, e esse acento grave é indicativo de crase. Ok? Então vamos lá. Eu disse a vocês quando é que ocorre crase. Agora, quando é que não ocorre crase, certo? Aí o aluno vai tentar se lembrar dos casos que ele decorou sobre quando não ocorre crase. Ó, não ocorre crase, certo? Quando a gente tem só um A. Beleza? Não precisa decorar, não. Ah, professor, mas eu pensei que tinha que decorar e tal. Né? O próprio material do Alphacom aqui tem 15 páginas sobre crase, certo? O meu material sobre crase, que é usado em carreiras administrativas e tribunais, tem umas 10 a 15 páginas sobre crase. Mas o mais importante é você entender o que é crase. Se crase é a soma de A mais A, não ocorre crase quando eu só tenho um A, certo? Beleza? Ó, por isso que não ocorre crase antes de verbo. Porque antes de verbo, a gente só vai ter um A, tá? Que é a preposição. A gente só vai ter um A, preposição. O outro A faltou. Quem passa, passa a alguma coisa. No entanto, para haver crase, eu preciso de outro A, certo? Preciso de outro A. Depois do acidente, passou a praticar esportes, certo? Ok? Aquele aluno dedicava-se a várias atividades. Ó. Quem se dedica a. Concorda? Quem se dedica a. No entanto, observe, ó, eu tenho aqui uma palavra no plural. Se o A está no singular e o nome seguinte no plural, crase nem a pau. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó. Esse A é apenas uma preposição regida pelo verbo dedicar-se. Quem se dedica a. A palavra várias deveria ter artigo as. Né? Se eu tenho um nome no singular, o artigo é no singular. O garoto, a mãe, no plural. Os garotos, as mães, certo? Se eu tenho um nome no plural, o artigo que o acompanha é plural. Então, se eu tenho um A no singular e um nome no plural, falta o artigo. Esse A é só uma preposição. Por isso que a gente fala A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Faz a musiquinha aí, ó. Se você gosta do rap aí, ó. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Beleza? Então, aqui, ó, na letra B de bola, crase nem a pau. Na letra A, falta o artigo. O A é só preposição. Na letra B, o A é preposição. Falta o artigo também. Letra C, os convidados chegaram. Quem chega, chega a, né? Mas aqui a situação está aqui, né? Ó, expressão que indica horas. Ó, não há crase após preposição, certo? Esse azinho aqui é só um artigo, tá? Esse azinho aqui, ó, é só um artigo. Não há crase após preposição. Por quê? Porque já tem a preposição. O primeiro A da crase é uma preposição. Se a frase já tem a preposição, seja ela qual for, então não ocorre crase após preposição. A exceção aí é a preposição até. Lembra? Com a preposição até, a crase é facultativa. Eu digo, vou até a farmácia, com crase ou sem crase. Fora isso, após preposição não ocorre crase.
Agora, prof, você pode dizer, mais do que ser uma preposição, a gente tem aqui uma expressão que indica horas, certo? E quando eu tenho expressão que indica horas, como é que eu faço para saber se tem crase? Vou colocar aqui embaixo, ó. Quando você tem expressão que indica horas, se você quiser saber se tem crase, é só trocar a expressão que indica horas por ao meio-dia. Troca a expressão que indica horas por ao meio-dia. Na letra C, observe que não dá para inserir aí o termo todinho ao meio-dia. Os convidados chegaram ao local após ao meio-dia. Não dá, né? Após ao meio-dia. Se não dá para inserir após ao meio-dia, é porque não há preposição a. Se eu tirar a preposição a, eu vou ter o meio-dia e dá certo. Os convidados chegaram ao local após o meio-dia, certo? Então, se você tem uma expressão que indica horas e quer saber se há crase ou não, é só trocar por ao meio-dia. Por exemplo, a reunião começará às 14 horas. A reunião começará ao meio-dia, então tem crase. Agora, se você disser assim, estou aqui desde as 14 horas, não dá para dizer estou aqui desde ao meio-dia, certo? Então, com a expressão que indica horas, só tem crase quando a expressão que indica horas equivale ao meio-dia. Ok? E aí, ó, lembrar também, né? Após preposição, não ocorre crase, porque após preposição falta artigo. Certo? Após preposição falta o artigo. Vamos na sequência, a letra D de dado. O turista dirigiu-se a, certo? Ó, quem se dirige a. Opa, canetinha. Pegar aqui a vermelha agora. Ó, quem se dirige a. Então, primeiro a eu já tenho, não é isso? Então, primeiro a eu já tenho, preposição. Primeiro a é sempre uma preposição. Para ver crase, eu vou precisar de outro a. Que crase é a mais a. Aqui, ó, eu coloquei para vocês a regra geral, principal. Todas as demais saem daí, derivam daí. Eu tenho a lei e tenho um decreto. O decreto não é maior do que a lei, certo? Então, aqui é a lei, ó, A mais A, certo? Aí depois tem decreto, depois tem portaria e por aí vai, certo? São os casos que se desdobram a partir dessa regra. No entanto, ó, o pronome essa não tem artigo antes. Geralmente, a maioria dos pronomes não tem artigo antes, certo? O pronome essa, esse, isso, não tem artigo antes. Prof, como é que eu faço para saber se há ou não artigo antes de uma palavra? Boa pergunta. Resposta, fácil ou difícil? Muito fácil, tá? Se você quer saber se há ou não artigo antes de qualquer palavra, é só fazer uma frase usando aquela palavra, certo? Por exemplo, essa ideia foi boa. Tem artigo antes do essa? Não. Dá para inserir essa ideia foi boa? Não, certo? Então, se eu quiser saber se há artigo antes de qualquer palavra, é só construir uma frase com aquela palavra. Aí a gente aprende o quê, né? Sem precisar decorar. Não há crase no sujeito, porque o sujeito não depende de preposição. Não há crase no objeto direto, porque o objeto direto não tem preposição exigida pelo verbo. Não há crase antes de verbo, porque verbo não tem artigo antes. Não há crase antes de nome com A no singular, seguido de nome no plural, porque falta o artigo. Não há crase entre palavras repetidas. Não há crase antes da maioria dos pronomes, porque a maioria dos pronomes não tem artigo antes. Não há crase antes de artigo, né, após artigo indefinido, porque já tem o artigo. Não há crase após preposição, porque já tem a preposição. Então, todos os casos em que não há crase é porque faltou um A. Não é porque a gramática proibiu, porque de repente alguém pode achar que a gramática proibiu. Na verdade, não se trata disso. A questão é, faltou um A, não ocorre crase, certo? Beleza? E aí a resposta, a letra E. Esta é a obra a qual, ó, quem se refere, olha só, o termo que está pedindo preposição veio depois. Aí eu vou ter quem se refere a,
se refere a. Mais o a de a qual, crase. Aí eu vou ter a qual. Poderia ser plural também, ó. Certo? Quem se refere a. Então, primeira questão, resposta, letra E. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat, né? Ver como é que tá. Cadê? Camilo, vamos lá, meu querido mestre. Essa qual? Essa função sintática de objeto indireto? Vamos ver. Exatamente. Quem se refere a. O jornalista é o sujeito do verbo e a qual objeto indireto do verbo referir-se. Exatamente. Beleza? João Cordeiro, meu querido, né? Vou encontrá-lo aqui, certo? Esse é o cara, hein? Vai ser militar logo, logo, se Deus quiser. Zenon, né? Aquilo, aquele, aquela, pode ter crase, exatamente. Tanto no singular quanto no plural. Certo? No caso, aquilo, né? Aquilo não tem plural, porque ele é neutro. Mas aquele, aqueles, aquela, aquelas, pode ter crase. No pronome, certo? No próprio pronome. Bacana? Como é que estamos aí, meninos? Tudo bem? Tranquilo? Eu coloquei uma segunda questão, já engatei crase aqui, ó. Uma vez que a gente entendeu, né? O que é crase, e a gente sabe que só ocorre crase se eu tiver dois as que se fundem, então já coloquei outra questão aqui para você, ó, acertar. Lembrando que aqui não tem nenhuma questão adaptada, certo? Todas foram cobradas aqui, a maioria se não as 12, na prova da ESA já. Quem vai fazer ESA, quem vai fazer SpaceX, já sabe que o assunto cai e como cai também, tá? Então vem comigo aqui, ó, futuro combatente. Questão 2. Assinale a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. Então é sempre bom olhar o que está pedindo, ó. Aqui, às vezes pede um incorreto, certo? Assinale a alternativa certa, ó. Certo? Alternativa certa quanto à crase. Então vamos lá. Letra A. Estarei sempre à disposição dos senhores. Aqui, ó, nós temos uma locução prepositiva feminina, certo? Locução prepositiva feminina. Toda locução prepositiva feminina iniciada por A tem crase, tá? Quais são as mais comuns? À espera de, à frente de, à custa de. Não é às custas de, é à custa de. À mercê de. Se a locução prepositiva iniciada por A for masculina, aí não tem crase. Por exemplo, a serviço de, né? A serviço da empresa X. Serviço é masculino, tá? A favor de, certo? Favor é masculino. Mas, se essa locução prepositiva iniciada por A é feminina, certo? Então, crase. Faltou a crase aí. Letra B. Ele disse que viria a partir de hoje. Olha só. Não ocorre crase antes de verbo, certo? Não ocorre crase antes de verbo. Aqui a gente tem só uma preposição. Segundo A, faltou. Ok? Então, fica atento aí. A outra questão, ó, já tinha essa questão do verbo na letra A, tá vendo, ó? A letra A já trazia aqui essa questão da crase antes do verbo. Aí a ESA colocou de novo, ó, crase antes de verbo. Então, né, com duas questões que a gente resolve, a gente já tem uma ideia, né, do que pode ser cobrado em relação à crase. Beleza? Crase antes de verbo, já tem duas ocorrências aí na prova da ESA. Agora essa letra C é bem interessante. Ó, nas férias, iria à terra dos meus sonhos. Anote aí, por gentileza. Ó, existem 3 palavrinhas que só tem crase quando vêm especificadas. Uma delas é casa, certo? No sentido de lar. Casa no sentido de lar. Outra é terra, certo? Quando opõe-se a bordo. Terra quando, né, se opõe a bordo. E aí a palavra distância. Essas 3 palavrinhas só tem crase quando vêm especificadas, certo? Só tem crase quando vêm especificadas. Ó, a terra dos meus sonhos está especificada?
Tá, certo? Terra dos meus sonhos. Então, resposta letra C. Palavra casa no sentido de lá. Com crase e sem crase. Sem crase é assim, ó. Irei à casa pegar uns livros. Quando alguém fala, irei à casa pegar uns livros, ela não especificou a casa. Pode ser qualquer casa. Agora, irei à casa do diretor, do tenente, pegar uns livros. Aí eu especifiquei a casa, vai ter crase. Certo? Palavra terra. Os marinheiros desceram à terra. Não especifiquei. Certo? Irei à terra dos meus avós no feriado. Especifiquei. Crase. Distância. Os curiosos ficaram à distância. Que distância? Não especifiquei. Agora, se eu disser, os curiosos ficaram à distância de 100 metros. Aí eu especifiquei. Certo? Então, com essas três palavrinhas, casa no sentido de lá, terra quando se opõe a bordo, pode ser só terra mesmo, tá? A questão aqui é porque tem o planeta Terra. Aí, se não for o planeta Terra não precisa ser especificado. Os astronautas voltaram à Terra, se for o planeta, aí não precisa especificar. Aí é Terra com T maiúsculo, né? Porque é nome próprio. Aliás, Terra é o único planeta do Sistema Solar que pode ter crase. Certo? O único planeta do Sistema Solar que pode ter crase. Outro dia alguém falou assim, professor, e a Lua? Eu disse, a Lua não é planeta, né? A Lua é um satélite natural da Terra. Ah, entendi. Professor, a estrela? A estrela não é planeta, né? Certo? Beleza? Então, ó, letra C. Letra D, o homem de quem lhe falei, né? Faltou um izinho aqui, ó. Falei, estava a cavalo. Falei, você acrescenta um izinho aí, ó. Cavalo é palavra masculina. Então aqui, ó, primeiro A é uma preposição e o segundo A faltou, certo? Segundo A faltou. Cavalo é uma palavra masculina. Palavra masculina não tem artigo antes. Aí alguém pode dizer assim, professor, mas se tiver a moda de subentendido? Só que não existe a moda do cavalo, né? Bife a cavalo. Qual é a moda do cavalo? Qual é o bife que o cavalo faz? É igual a dizer frango a passarinho. Não tem crase também, porque é palavra masculina. Aí alguém pode pensar, professor, mas é a moda do passarinho. Ok, mas qual é o frango a passarinho? Qual é a moda do passarinho? Qual é o frango que o passarinho faz? Certo? Uma coisa é dizer assim, ó, ele vestiu-se a Luís XIV. Quando eu digo ele vestiu-se a Luís XIV, aí nós temos subentendido da expressão a moda de Luís XIV. Certo? Ele comemorou o gol a Pelé, a moda do Pelé. Ele comemorou o gol a Cristiano Ronaldo, a moda de Cristiano Ronaldo. Ele pula e joga os braços assim para trás, né? Pelé dava um soco no ar, certo? Então, assim, com bife a cavalo, frango a passarinho, nós temos apenas palavras masculinas, não há a expressão a moda de. Então, fique atento aí, certo? Com a palavra masculina, não ocorre crase, certo? Porque falta o artigo. Aí alguém pode perguntar assim, professor, pois não. E se houver uma palavra feminina subentendida? Boa pergunta. Se houver uma palavra subentendida, feminina, pode haver crase, certo? Por exemplo, ó, vou colocar aqui embaixo. Ele não se referiu à torcida do Santos. Ó, quem se refere a, mas a do São Paulo. Tem crase aqui? Tem. Por quê? Ó, pegar aqui o pincel azul, quem se refere a, mas o a de a torcida crase. Aqui nós temos subentendido a palavra torcida. Tá? Então, por que ela não apareceu, a palavra torcida aí? Para evitar uma repetição desnecessária. Então, ele não se referiu à torcida do Santos, mas à torcida do São Paulo. Então, nesse caso, certo? Nesse caso, pode haver crase antes de palavra masculina. Por quê? Porque existe uma palavra feminina subentendida. Bacana? Vamos aqui à letra E.
Ele saiu do escritório às pressas. Às pressas, anote aí. Se você baixou o material, melhor ainda. Lembrando que quem não baixou, tá, tem durante o evento aí para fazer isso. Depois o material costuma sumir. Isso aqui é uma locução adverbial feminina. Nós já vimos na letra A que locução prepositiva feminina tem crase. Locução adverbial feminina também. Tá? Geralmente, as locuções adverbiais femininas são aquelas que indicam modo, tempo ou direção. Modo, tempo ou direção. Modo, tá aqui, ó, ele saiu às pressas. É o modo como ele saiu. Se eu disser fique à vontade, é o modo como eu quero que você fique. Se eu disser ele morreu à míngua, é o modo como ele morreu. Então pode ser modo, pode ser tempo, ele chegou à noite, tempo. Ele saiu à tarde. Eu estou esticando não é que a gente fala assim, né? Para você perceber que tem dois As, tá? Ele saiu à tarde, tempo. E também direção. Você está dirigindo aqui, alguém fala, vira à direita, vira à esquerda, olha à direita, olha à esquerda. Tá? Então, geralmente, as locuções adverbiais femininas são de modo, tempo e direção. Mas qualquer locução adverbial feminina tem crase, iniciada por A. Prof, o que é um advérbio? Certo? É uma expressão que indica circunstância. Tempo, modo, meio, lugar, direção, adição, afirmação, negação, dúvida, instrumento, causa, certo? E esse advérbio pode ser expresso por mais de uma palavra. E quando ele é expresso por mais de uma palavra, nós temos aquilo que a gente chama de locução. Tá certo? Então, locução, letra A. Prepositiva feminina, tem crase. Letra E, locução adverbial feminina. Certo? Camilo diz zeugma. Zeugma, certo? É um tipo de elipse. Elipse é a omissão de um termo. A zeugma ou o zeugma pode ser masculino ou feminino. A zeugma é a omissão de um termo que já apareceu na frase. Por exemplo, ó, omissão de um termo que já apareceu na frase. Deixa eu colocar aqui de azul aqui em cima. Ó. Ele chegou e sentou. Ele chegou e sentou. Quem sentou? Ele, certo? O ele aparece no primeiro caso, mas não aparece no segundo. Então, onde eu estou colocando esse asterisco é zeugma, certo? O que é zeugma? É elipse de um termo que já apareceu na frase, certo? Ok? Zeugma é elipse de um termo que já apareceu na frase, certo? Então, tranquilos? Belezinha? Como é que estamos aqui? Turma boa, futuros combatentes. Muito bom me dirigir aí, ó, aos futuros militares. Acabamos de comentar primeira e segunda questões, duas questões que tratam de crase, certo? E aí, né, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar. A aula é sua. A gente está aqui para ajudar você a chegar lá, para facilitar. E por que não ano que vem, certo? A menos, claro, que você não tem idade ainda. Porque às vezes tem aluno nosso aqui com 14 anos já se preparando, né, fazendo aulas para carreiras militares, a menos que não tenha idade. Beleza? Vamos lá, mestre, na frase que você colocou aí embaixo, omitindo a palavra torcida. Se é zeugma, certo? Exatamente, zeugma, porque é a elipse de um termo que já apareceu. Bacana? Vamos nós, então, ó, quem não baixou o material, baixa aí, tá? Esse material vai ficar disponível durante a nossa aula, tá? Lembrando a vocês, tá, que quarta-feira temos redação, aqui à tarde, comigo, aula de redação. E na sexta, mentoria para quem fez a redação e foi sorteado, tá certo? Vamos lá, essa questão agora, ó, é uma questão que trata de morfologia. Morfologia é importantíssima aqui, certo? Larissa Andrade, o verbo falar, Larissa, pode ter várias regências. Você pode simplesmente falar, aí vai depender do contexto. A questão da regência, em muitas situações, está ligada ao contexto, tá? Ó, você pode falar, ele falou, a criança
O texto diz assim, ó, a criança nunca havia pronunciado uma palavra, já estava com 8 anos de idade. Até que um dia ela falou. Os pais ficaram surpresos. Então falou, né, aqui é intransitivo. Mas quem fala pode falar algo. Quem pode? Aí o verbo é transitivo direto, certo? Pode falar algo a alguém, aí o verbo é transitivo direto e indireto, certo? Então vai depender muito do contexto. Mas pode ser isso aí. Verbo intransitivo, né? Aí não resta nada. Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Ok? Quando vem a preposição sobre, aí é sobre assunto. Adjunto adverbial de assunto e o verbo é intransitivo. Se eu disser, eles falavam sobre política, aí esse sobre política é um adjunto adverbial de assunto. Por quê? Porque as preposições do objeto indireto são só 6. A, de, em, para, com, por. Sobre não entra, certo? Ok? Beleza? Valeu, Larissa. Vamos que vamos. Qualquer dúvida aí pode mandar, tá certo? Qualquer dúvida mesmo. Claro, se for de português, tá? Se for de matemática, geografia, física, aí não dá para mim não. Pelo menos eu acho que não. Ó, aqui nós temos o seguinte. Terceira questão, né? Tá o Camilo aí, tá achando que é a letra A. Espero que sim, viu, Camilo? Eu quero que você acerte. Ó, a pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a da obesidade. Ó, observe que aqui nós temos uma questão que pede classe gramatical. A classe da palavra que pertence ao vocábulo destacado é. Vamos fazer o seguinte, ó. A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra, ó, pandemia, a da obesidade. Aqui nós temos 2 pronomes, certo? Eu tenho outra pandemia. Qual? Certo? Aquela. Se a gente tivesse percebido isso, ó, esse outra aqui é um pronome. Cadê você? Volta. É um pronome indefinido. Certo? Pronome indefinido. Olha só. A pandemia de Covid-19 deveria tornar mais urgente o combate a outra pandemia. Qual? Aquela da Covid, né? Aquela da obesidade. Outra pandemia, aquela. Então, esse azinho aqui, ó, dá para trocar por aquela. É um pronome seguido de outro. E aquela é o quê? É um pronome demonstrativo, certo? Pronome pessoal do caso oblíquo é quando ele funciona como objeto direto, tá? Substituindo o nome. Por exemplo, eu a vi no cinema. Eu a vi no cinema. Então, esse azinho aqui é um pronome pessoal oblíquo. Por quê? Porque ele vai funcionar como complemento de verbo. No caso aqui, ó, verbo transitivo direto, e ele vai ser um objeto direto. Tá? Pronome pessoal do caso reto, não. O caso reto é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Tá? Preposição, pode ser preposição? Pode, quando é regida por um verbo, por um nome ou por um verbo. Tá? Por exemplo, vejamos aqui, eles estavam a passear. Estavam a passear. Regido por um verbo. E artigo, quando acompanha substantivo ou substantiva palavras, né? A casa era grande. Aqui, ou acompanha substantivo ou substantiva palavras. Certo? Esse azinho aí, portanto, pode ser pronome demonstrativo, quando eu posso trocar por aquela. Pode ser pronome pessoal oblíquo, quando complementa verbo, substitui nome, eu a vi, eu a encontrei.
Pode ser artigo quando acompanha substantivo ou substitui substantivo. E pode ser preposição quando é regida por um nome ou por um verbo. Por exemplo, quem se refere a. Quem faz alusão a. Então, nessa questão, quem marcou aí letra A, questão de morfologia, mandou ver, certo? Larissa, muito obrigado, tá? Seja bem-vinda. Ó, Selva, tá? Zenon, fui voltar ao trabalho. Boa tarde. Valeu, meu querido. Né? Às vezes o aluno aqui tem que se dividir, né? Depois você vê o restante da aula, tá certo? Tem um linkzinho aí, baixou o material. Bacana? Vamos lá, qualquer dúvida aí, intervenham, tá certo? A aula é de vocês. O Zeno aí deu uma pausazinha aí no trabalho e voltou a estudar. Ó, aqui uma questão que trabalha o quê, né? Conjunção, certo? Conjunção. Então vamos lá. Está grifado aí uma vez que, certo? O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, uma vez que é previsto o crescimento populacional e, consequentemente, aumento das demandas de consumo. A conjunção em negrito, olha só, uma vez que, certo? Uma vez que pode ser causa ou explicação. Se as opções da questão forem causa e explicação, você marca causa, certo? Se não tiver causa, mas tiver explicação, tem grande chance de ser explicação. É isso que uma vez que pode ser, certo? Quando é que esse uma vez que é causa e explicação? Quando ele vem numa frase em que há verbo no modo indicativo. Modo indicativo. Quando há verbo no modo indicativo, certo? Por exemplo, ó, outros exemplos aqui, tá? Vejamos aqui outros exemplos. Uma vez, vá anotando isso aí, tá? Importante que você anote. Uma vez que estudou, estou pensando em você, ó. Uma vez que estudou, passou. Então, esse uma vez que expressa causa. Ok? Agora, uma vez que também pode ser condição. E aí, poucos colegas seus que vão fazer essa prova vão saber isso. Tá? Vamos colocar aqui bem bonitinho. Certo? Ó, observação. Anote aí, por gentileza. A gente vai ter o seguinte, ó. Essa aí. Uma vez que, pensando em você, uma vez que estude, passará. Olha aí, quando eu digo assim, uma vez que estude, passará, a gente já não tem mais ideia de causa ou de explicação. A gente vai ter agora o quê? Ideia de condição, certo? Condição. Uma vez que estude, passará. Então, como é que eu sei que é condição? Pela ideia, né? Primeiramente, daqui o azul. E também, opa, não é marca texto não, caneta. Pela ideia, ou você vai observar o seguinte. Com verbo, numa frase em que há verbo no modo subjuntivo. Anote isso aí. No modo subjuntivo. Certo? Então, se eu tenho uma vez que, numa frase em que o verbo está no modo indicativo, ele é causa. Se não tiver causa mais explicação, pode ser explicação também. Tá? Porque causa e explicação estão muito próximos ali, né? Agora, se o verbo da frase estiver no modo subjuntivo, aí a gente vai ter uma condição. Uma vez que estude, desde que estude, ó, o desde que é tempo.
Agora, se eu tenho o desde que numa frase em que há modo subjuntivo, ele deixa de expressar tempo e passa a expressar condição. Desde que estude, passará. Então, né, já temos aqui no nosso chat aqui o gabarito, né? Questão 4, letra C. Então, conecta orações integrantes? Não, orações integrantes, elas são conectadas por duas conjunções. Ou você tem aqui o que ou se. Tá? Lembrando que a oração integrante é aquela que eu posso trocar por isto. Não é isso? Oração integrante é aquela que eu posso trocar por isto. Por exemplo, quero que você passe, quero isto. Quero ver você vestido a farda verde oliva, quero isto. Beleza? E aí a letra B, inicia uma oração coordenativa, não. Né? Se uma vez que inicia oração subordinada, tá? Uma vez que, ó, anote aí, tá? Inicia oração subordinada adverbial causal. Ok? Oração subordinada adverbial causal. E não. Finalidade não, né? Finalidade é quando você tem uma ideia de para quê. Certo? Existe finalidade quando eu tenho ideia de para quê. Aí eu tenho para, preposição, né? O para quê, a fim de quê, a fim de, locução prepositiva, com o intuito de, tá? Locução prepositiva, com o fito de, locução prepositiva, certo? E aí é indicadora de explicação, tá? Não, aqui é causa, certo? Causa, certo? Ok? Como é que estamos aqui no nosso chat? Tá? Eu quero que você mande as suas dúvidas, seus questionamentos, diga como é que você está, de onde é, o que você quer. Prof, eu quero ESA, eu quero SpaceX, né? As provas estão chegando aí, né? É importante, ó, mergulhar nos estudos, né? Quem tem um Sou Mais, puder logo terminar e revisar, certo? Revisar, depois ficar só com exercício, muito exercício, né? Como a gente faz aqui nesses eventos. Aí também no curso de vocês tem momento ali só de exercício, né? Ok? E recorrer ao material, claro, né? Quando houver dúvidas. Bom, tranquilidade, essa foi a nossa questão sobre conjunção. Ó, existem 4 grupos de conjunções que eu queria que você soubesse. 4 grupos. Tá? Quais são? Tá? Eu vou apagar aqui, ó, para anotar para você. Tá? Se você precisa dessas informações, dê um printzinho aí, tá bom? No 3, eu vou apagar. 1, 2, 3. Certo? Então, resposta aqui, letra C, né? Ó, existem 4 grupos de conjunções que vão ser essenciais à sua prova. Claro, todas são importantes. Mas essas 4 são muito importantes. Tá? 1, 2, 3, 4. São as adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. As conclusivas, quais? Conclusivas, logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então. As causais, porque, já que, visto que, uma vez que, porquanto, como, iniciando frase, na medida em que, não é a medida que, certo? A medida que é proporção. Na medida em que, causa, certo? E as concessivas. Concessiva. Essa aqui vocês têm que saber, tá? Lembrando que esses 2 grupos aqui, ó, são as coordenativas e esses 2 grupos aqui fazem parte das subordinativas. Claro, são 15 grupos de conjunções, 5 coordenativas e 10 subordinativas. Mas se eu souber essas 4 aqui, pode ter certeza, eu vou mandar ver na prova. E também para coesão, né? Questões que falam sobre coesão, reescrita, questões que abordam substituição, que mais? A própria redação. Né? Às vezes o aluno não produz uma boa redação porque ele tem dificuldade com conectivos.
E esses conectivos, sem dúvida, vão ser muito importantes. Beleza? Vamos lá? Vamos avançar? Qualquer dúvida aí, intervenham. Lembrando que a aula é de vocês. Aqui nós temos uma questão que trabalha vozes verbais. Quando se fala de vozes verbais, a gente está falando de voz ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica ação. Ele passou. Voz passiva, ele sofre ação. Na voz reflexiva, ele pratica e sofre ação. Beleza? Então vamos lá. Quanto às vozes do verbo, o trecho destacado em o editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal, assinado por professores da Queen Mary University of London, está na voz. Voz reflexiva, eu já sei que não é. Que é quando o sujeito pratica e sofre ação. Querendo ou não, tá? Querendo ou não, ele praticou e sofreu ação. Eu digo assim, ele se feriu, levemente. Então, ele praticou e sofreu ação. Querendo ou não, ele praticou e sofreu ação. Certo? Volta. Independe da vontade. Se ele praticou e sofreu ação, então a gente tem aí a voz reflexiva. Passiva recíproca é quando dá para trocar por um ao outro. Um ao outro. Você pega o trecho lá grifado, ainda que não esteja grifado, se houver algum termo na frase que dá para trocar por um ao outro, aí a gente tem a voz recíproca. Tá? O que é recíproca? Parte de um para o outro. Certo? A gente costuma dizer assim, né? A recíproca é verdadeira, embora não seja, né? Porque alguém ama mais, alguém estima mais, alguém aprecia mais. Certo? A recíproca é verdadeira é só uma forma gentil de retribuir o carinho, né? Então a reciprocidade tem a ver com isso aqui, ação mútua. Tá? Aí eu troco por um ao outro, uma outra, certo? Eu vou dizer o seguinte, eles se ofenderam, durante o debate. Eles se ofenderam durante o debate, certo? Eles ofenderam um ao outro. Dá para dizer assim, concorda? Eles ofenderam um ao outro. Assinado por professores. Aqui pode dar uma ideia de voz ativa, né? Os professores assinaram. Só que você tem que observar que isso aqui é uma oração subordinada, olha só que interessante, adjetiva explicativa. Professor, mas a oração subordinada adjetiva não vem precedida de pronome relativo? É verdade. Tinha esquecido desse detalhe. Não, tinha não, brincadeira. É verdade. A oração adjetiva vem precedida de pronome relativo, só que ele não precisa aparecer. Se ele não precisa aparecer, isso quer dizer o quê? Que a oração é reduzida, ok? Se a oração fosse desenvolvida, a gente teria o seguinte, que foi assinado por professores. Que foi assinado por professores. Aqui nós temos algo muito importante que você tem que observar. Verbo ser mais particípio. Quando você tem não só o verbo ser, mas um verbo de ligação, mais um verbo qualquer no particípio, a gente vai ter aquilo que a gente chama de voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Prof, como é que eu identifico a voz passiva analítica? Verbo de ligação mais particípio. Certo? Então, se eu tenho um verbo de ligação mais particípio, eu tenho a voz passiva analítica. Tá? E aí a nossa resposta vai ser qual? Vai ser a letra
Letra B. Certo? Letra B de bola. Aqui, ó, temos a letra C, passiva pronominal. O que é essa voz passiva pronominal? É quando eu tenho o verbo transitivo direto mais o se. Verbo transitivo direto mais o se. Aí eu tenho a voz passiva pronominal. Ok, prof? Dá exemplo aí, né? Nós temos o seguinte, ó. Exemplo. Cadê? Assinou-se. Vamos colocar aqui. Vendeu-se a casa. Vendeu-se. Deixa mais bonitinho aqui. Vendeu-se a casa. Certo? Então, vendeu-se a casa. Vendeu, vender. É um verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo. Se é um pronome apassivador. Pode ser chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora, que é a mesma coisa. Certo? Isso é o que a gente chama de voz passiva pronominal. Ok? Voz passiva pronominal. Bacana? E voz ativa é quando os sujeitos praticam a ação. Por exemplo, caneta. Ele assinou o decreto. Ó, ele está praticando a ação. Certo? Então, vamos voltar aqui. Voz passiva reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. Certo? Ele se feriu, ele se cortou. Letra B, voz passiva. Aqui não diz se era analítica ou pronominal. Tá? Então, eu vou observar o seguinte. Opa, caneta vermelha, vamos lá. Ó, aqui é voz passiva. Tá valendo? Tá. Não diz qual era, né? Voz passiva, analítica. Aí, quando ele põe aqui, ó, voz passiva pronominal, essa voz passiva pronominal, eu queria que você anotasse aí. Ela pode vir também chamada de, ó, voz passiva, deixa eu apagar aqui, sintética, certo? Voz passiva sintética. Então, é outro nome aí que pode ser usado para essa voz passiva, tá? Voz passiva pronominal ou voz passiva sintética, certo? Ok? Então, fique atento que esse tópico aí, esse conteúdo é muito, mas muito importante, questão da voz passiva. Se houver dúvida, manda aí, tá? Tô olhando aqui o chat. Cadê o chat? Pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Lembrando que a aula é de vocês, certo? Aula de vocês, como é que estamos aí? Camilo, né? Tem uma perguntinha do Camilo, ó. É uma passiva analítica com o verbo ser subentendido. Exatamente. Foi assinado. Exatamente. E por professores, agente da passiva. Perfeito. Lembrando que o agente da passiva pode ser expresso pela preposição por ou pela preposição de. E que o agente da passiva é aquele termo que pratica ação na voz passiva. Eu digo assim, a casa foi cercada por árvores, a casa foi cercada de árvores. Então, de árvores por árvores. Árvores, tá? Preposição de ou preposição por. Beleza? Como é que estamos aí, meninos? Tudo bem? Outro dia alguém falou assim, professor, o senhor já comenta tanto que as dúvidas vão sendo tiradas à medida que você fala. Ah, que legal, né? Eu já consigo meio que imaginar que dúvida você pode ter pelo fato de a gente já trabalhar com língua portuguesa há algum tempo e mais ou menos já saber que perguntas, né, os alunos costumam fazer, certo? Mas se tiver, manda aí, a aula é sua, tá? Tudo que a gente faz aqui é pensando na sua aprovação. Aí lembrando aí, claro, né, deixar o seu like para que o AlphaCon saiba que este evento é importante para vocês. Beleza? Então vamos lá. Essa questãozinha aí tem como resposta letra B de bola. Agora a gente avança aqui, ó, para questão sobre tipo de predicado, né? Não é predicado não, termos da oração. Certo? Questãozinha 6, termos da oração. Beber aqui um golinho d'água. Vamos lá.
No trecho, a crítica do editorial é mesmo cortante. O termo destacado é, primeira coisa que, quando você tiver um termo destacado, para você identificar a função sintática dele, procure saber o que ele é morfologicamente. Por exemplo, se é preposição, não tem função sintática, porque preposição não tem função sintática. Conjunção, não tem função sintática. Advérbio é adjunto adverbial, certo? Advérbio é adjunto adverbial. Verbo, se for de ação, é o núcleo do predicado. Tá? O substantivo pode ter muitas classificações. Pode ser sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, certo? Aposto. E o adjetivo? Eu acho que isso aqui é um adjetivo, né? Cortante, então é um adjetivo. O adjetivo pode ser o quê? Tá? O adjetivo pode ser duas coisas. Vamos lá. Adjetivo. O adjetivo pode ser adjunto adnominal, ou também pode ser predicativo. Predicativo é uma qualidade que você atribui ou a um sujeito ou a um objeto, certo? Atribui a um sujeito ou a um objeto. Tá? Prof, como é que eu faço para diferenciar o adjunto adnominal do predicativo? Vou te dar uma dica aqui, ó. O adjunto adnominal é um termo acessório, tá? Acessório. O predicativo, vou apagar essa igualdade aqui. O predicativo, volta, é um termo essencial. Então, quando a gente tem, certo, um adjunto adnominal, a gente pode abrir mão dele. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A esforçada aluna passou. Observe agora esse adjetivo esforçada com outra função sintática. A aluna é esforçada. Vamos grifar aqui o adjetivo esforçada. Lembrando que adjetivo é função morfológica. A função sintática é adjunto adnominal ou predicativo. Se você observar, esforçada é um termo acessório. Eu posso abrir mão dele. Então, isso aqui é um adjunto adnominal. A frase poderia ser simplesmente a aluna passou. Agora, quando eu digo assim na frase de baixo, nesta frase, ó, a aluna é o quê? A aluna é esforçada. Então, esse termo é importante, ele é essencial. Ele é um predicativo do sujeito, porque ele traz uma qualidade que a gente atribui ao sujeito, ok? Bacana? Então, vamos lá. A crítica... só um detalhe, ó. Agora vamos para alguns detalhes importantes. O verbo da frase é de ligação. Quando o verbo da frase é de ligação, não existe objeto, nem predicativo do objeto, certo? Se o verbo da frase é de ligação, não existe objeto direto nem indireto, nem predicativo do objeto. Óbvio, né? Porque o objeto é um complemento de um verbo transitivo, ok? Então, se liga na dica, ó. Já eliminamos aí B e D. Adjetivo não pode ser sujeito, nem adjetivo, nem advérbio, certo? Nem adjetivo, nem advérbio, nem termo preposicionado. Vou até colocar essa informação aqui, ó. Anote, ó. Não funcionam como sujeito. Não funcionam como sujeito. Anote aí, por gentileza. Adjetivo, porque o adjetivo ou vai ser adjunto adnominal ou predicativo. Advérbio e termo preposicionado.
termo preposicionado, porque o sujeito não depende de preposição. Preposicionado. Então, anote aí, ó. Se você vir numa frase um adjetivo, um advérbio ou um termo preposicionado, já sabe que ali não é sujeito. Então, sabendo dessa informação, eu já elimino letra A. Ok? Complemento nominal é aquilo que geralmente o adjetivo pede. Complemento nominal é pedido ou por um adjetivo, ou por um advérbio, ou por um substantivo abstrato. No caso aqui, então, a gente vai ter como resposta predicativo do sujeito, certo? A crítica do editorial é o sujeito. Importante é uma qualidade desse sujeito, certo? Qualidade desse sujeito. Para ser complemento nominal, né, eu teria que ter um adjetivo pedindo complemento nominal. O adjetivo não pode ser complemento nominal, tá? Por isso que é importante você anotar aí, ó. O que o adjetivo pode ser? Pode ser adjunto adnominal, pode ser predicativo, certo? Fora isso, ele não pode ser nem sujeito, nem objeto, nem complemento nominal, somente adjunto adnominal e predicativo. A única dúvida aqui seria entre letra C e letra D, né? As únicas dúvidas seriam entre C e D. Mas aí eu disse a você, o verbo da frase é de ligação. Então, se o verbo da frase é de ligação, não há objeto na frase, que o objeto é um complemento de verbo transitivo. Se não há objeto, também não há o quê? O que a letra D está trazendo, que é predicativo do objeto, certo? Beleza? Então, anota aí, meu aluno, qualquer dúvida, intervém, ó, tô acompanhando aqui pelo chat, nós aí, certo? Cadê? Tá aí, ó, certo? Olha a gente aí, bom? Mande aí, ó, sua resposta. Camilo, né? Camilo, vai fazer para quê? ESA, SpaceX, sei que é de Manaus aí, Manauara ou manauense, né? Terra boa, rapaz, tive aí em janeiro deste ano. Muito bom, viu? Um passeiozinho aí para aquele roteiro ali do Pirarucu, do Boto, daquela tribo indígena, certo? Tranquilos, meninos, né? Olha só. Vamos agora para uma questão que trata de análise de poema, escola literária, tá? Isso aqui também é língua portuguesa. E a prova de língua portuguesa vai ter o quê? Gramática, interpretação e literatura, certo? Aqui a gente vai testar um pouquinho como é que você está na literatura, tá certo? Temos um trecho, ó, poema aqui não tem autor, não tem a fonte, a referência bibliográfica. Se tivesse, a questão seria fácil, né? Grande Ulisses, boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Se tivesse aí referência bibliográfica, aí ficaria fácil, né? Com certeza ficaria fácil. Mas a questão vai querer que você não adivinhe, que a prova aqui não é de adivinhação, né? É que você acerte. Então vamos lá aplicar o nosso conhecimento de mundo. Leia os versos a seguir. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Tropabana. Tá probana, meu irmão. Tá probana. Ó, vamos lá. O texto aqui, ó, fala de praia lusitana. Praia lusitana é praia de Portugal, praia portuguesa. Então eu já sei que esse poema aqui, ó, mares nunca dantes navegados, já sei que está fazendo referência a grandes navegações, as grandes navegações realizadas por Portugal desde muito tempo, né? Eles eram pioneiros nas grandes navegações, não nas navegações, que as navegações já existiam, né? Mas nas grandes navegações, de um oceano para o outro, de um continente para o outro, da Europa às Índias, certo? Então já sei que esse poema está falando dos grandes feitos dos navegadores portugueses. Poema que faz isso se chama poema épico. Poema épico é aquele que narra feitos de heróis. Feitos de heróis. Tá? Existem vários poemas épicos na história mundial, né? Ilíada e Odisseia, que são obras atribuídas a Homero. Você tem Lusíadas de Camões, Eneida de Virgílio,
Aqui no Brasil, durante o arcadismo, você tem Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, você tem Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão, você tem o Uraguai, de Basílio da Gama, você tem o Jucapirama, um Jucapirama, né, de Gonçalves Dias, no Romantismo, primeira fase do Romantismo. Então, o poema épico é aquele que narra feitos de heróis. Então, como esse poema está narrando os feitos dos navegadores portugueses, então esse é um poema épico português. Tá? A letra A diz assim: primeiramente, temos o seguinte: quanto à estrofe apresentada, é correto afirmar a questão que é o que é correto, certo? Então vamos lá. É correto afirmar o quê? A presença da sinestesia evoca a bravura decorrente do espírito expansionista dos navegadores lusitanos. Sinestesia. Tá? O que é sinestesia? Olha aí, pirarucu é muito bom, é bom, viu? Tive o privilégio de saborear aí na sua terra pirarucu e o tambaqui. Duas coisas maravilhosas, maravilha. Saudade de Manaus aí. Ó, sinestesia, certo? É a combinação de planos sensoriais distintos. Como assim, prof? Combinação de planos sensoriais distintos. Vamos lá, vou dar exemplo aqui para você, ó. Cheiro verde, certo? Cheiro verde é a combinação de planos sensoriais distintos. Cheiro verde. Outro exemplo, perfume doce. Perfume doce. Tá? Como é que eu sei que o cheiro é verde? Cheiro eu percebo pelo olfato. Verde, pela visão. Perfume doce. Perfume eu percebo pelo olfato. Doce, pelo paladar. Então isso é sinestesia. Vocês conseguem ver sinestesia aí? Não, né? Pertence à terceira fase do romantismo, o condoreirismo, como ocorre em Castro Alves no Navio Negreiro. Esse poema aqui, certo? Ele não é do romantismo, certo? A terceira fase do romantismo, você vai ter aqui, ó, Castro Alves é o grande cara, né? Você vai ter uma poesia lírica, fala de amor, por exemplo, erótica. Tem poema erótico de Castro Alves. Tá? Tem um poema dele chamado Morena Flor. Ele fala que ela vem e ele espera que ela lhe salte em cima. Então tem erotismo, que é que o amor acontece. Na segunda geração romântica, que é de 1850, ali de Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, né? Geração inspirada em Lord Byron. Certo? É uma geração ultra romântica, marcada pelo tédio, pelo pessimismo, pela angústia, certo? Essa geração teve um amor platônico, exacerbado, exagerado. Aqui não. Aqui nós temos a negação do amor platônico, certo? Aqui, ó, a gente vai ter a nega erótica, né? Então é a negação do amor platônico. E uma poesia muito social, certo? Poesia social. Quais são os principais lutas sociais aí do Castro Alves? Você vai ter o quê, né? O fim da escravidão e o fim da monarquia. Castro Alves vai mostrar isso nos seus poemas, fim da escravidão e da monarquia. Esse poema aqui, tá, não tem nada a ver com Castro Alves, porque aqui é uma exaltação a Portugal, certo? E os brasileiros românticos não exaltaram Portugal, exaltação a Portugal. Pelo contrário, quando Gonçalves Dias, que é da primeira geração romântica, estava em Portugal fazendo direito, ele teve saudade do Brasil, sentiu-se no exílio e escreveu um dos mais parafraseados e parodiados poemas da literatura brasileira, Canção do Exílio. Lembra? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lembra? Né? Tem até professor de matemática que usa isso aí, né? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Há até quem diga que o Gonçalves Dias foi o primeiro rap brasileiro. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí, em cismar sozinho à noite, mas prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Nossos bosques têm mais flores. Nossas flores, né? Inspirou o hino nacional. Nossos bosques têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. E o hino nacional pegou esse trechinho aí e fez um momento ali no hino, certo? Então não se trata também, tá, de
Romantismo. Letra C. Ó, se trata de um resgate do classicismo feito pelos poetas Árcades ao retomar a medida nova versus decassílabos. Ó, medida nova, certo? É o soneto. Anote aí, meu aluno, por gentileza. Você sabe que a prova de vocês cobra a teoria do verso. Tá? Quando se fala em prova de português, tá? E o assunto aqui é língua portuguesa, não é só gramática, não. Prova de língua portuguesa é o quê? É interpretação, gramática, literatura, é estilística, que é figura de linguagem. É o que você tem que saber, certo? Ainda bem que eu gosto de todos esses assuntos e a gente consegue trazer isso aqui de uma vez só. Ó, anote isso aí, por gentileza. Ó. Você tem a medida velha e a medida nova, certo? Anote aí, por gentileza. Medida velha. Medida velha. O que é a medida velha? É aquilo que vai existir desde o trovadorismo, pelo menos. Tá? Trovadorismo é aquele período dos séculos XII, XIII, XIV. Para ESA, trovadorismo não cai. Para SPSEC, trovadorismo cai. Para ESA, a literatura vai do quinhentismo ou classicismo, né, século XVI, até os dias atuais. Para SPSEC, do trovadorismo, séculos XII, XIII, XIV, aos dias atuais, certo? A medida velha é o que a gente chama de redondilha. Redondilha é quando você tem versos, colocar assim, ó. Redondilha, vamos mudar a cor aqui do pincel. Redondilha. Versos com 5 sílabas. Versos com 5 sílabas ou sílabas métricas, tá? 7 sílabas. Quando o poema tem versos com 7 sílabas, a gente vai ter aquilo que a gente chama de redondilha maior. Quando o verso tem 5 sílabas, a gente vai ter aquilo que a gente chama de redondilha menor, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Ok? 5 sílabas é a chamada redondilha menor. Ok? Redondilha menor. Vai anotando aí que isso é a teoria do verso. E aqui, ó, 7 sílabas é aquilo que a gente chama de redondilha maior. Ok? Então, ó, os Árcades, os poetas Árcades aqui século XVIII, tá? Século XVIII, de 1768 a 1836, faltou só o 8 aqui, né? 1836, eles fazem um resgate do classicismo, tá? Mas eles não abordam Portugal, eles abordam a Grécia. Tá? O arcadismo no Brasil vai ter como foco o quê? Certo? Princípios, que eles vão chamar de fugere urbem, fuga urbana. Então, se eles propõem a fuga urbana, qual é o espaço ideal? Qual é o espaço idílico? É a natureza. Daí o locus amenus, natureza como local aprazível. Eles propõem o inutilia truncat. O que é o inutilia truncat? É cortar as inutilidades. Inutilidades de que escola literária? Do barroco, do exagero barroco. Eles propõem que você tem que aproveitar o dia, daí o carpe diem, certo? Mas não tem na literatura Árcade essa valorização de Portugal. Tem valorização da natureza local, certo? Você vai ter o Cláudio Monel da Costa falando da cidade de Vila Rica, tá? Você vai ter Cláudio Monel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga em cartas chilenas criticando o governo de Minas Gerais. Você vai ter o Tomás Antônio Gonzaga declarando todo o seu amor romântico a Marília, né? Daí ele se chama aí Disseu, daí Marília, líricas de Marília de Disseu. Mas não há no arcadismo brasileiro esse louvor a Portugal, certo? Professor, você falou de medida velha, mas o que é a medida nova que a questão está trazendo aí? Medida nova é aquilo, nova para a época, tá? É o que vem no século XVI. Século XVI. É que eu coloquei século III, é século XVIII. Faltou o Vzinho aí, vamos colocar aqui, ó. Século, para você anotar bem direitinho. Pronto, ó. Século XVIII.
tá? Porque surge no século XVIII. Aqui, ó, século XVI, novo para aquela época, tá? É o soneto. 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 Soneto tinha dois tipos, né? Tinha o soneto italiano de Petrarca e o soneto inglês de Shakespeare. Mas ambos têm 14 versos. Tá? Ambos têm 14 versos. O nosso, o latino de Petrarca, tinha 4, 4, 3, 3. Ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos, somando aí 14 versos. Tá? Então, soneto, ó, 14 versos. Da seguinte maneira, 2 estrofes de 4 versos, ou seja, 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. Letra D de dado. Se trata de uma epopeia camoniana. Olha aí, epopeia de Camões. Epopeia é o poema épico aí que narra grandes feitos, feitos de heróis, tá? Camoniano, ao cantar os feitos heróicos dos portugueses durante o expansionismo marítimo. Muito bom. Letra D de dado. Espero que tenha sido isso aí que você tenha marcado, tá certo? Vamos na sequência, ó. Letra E. Aborda a crise espiritual do barroco. Não, esse poema não é barroco, tá? É classicismo. O paganismo decorrente do expansionismo marítimo. Não há essa ideia de paganismo, tá? Pelo contrário, né? No barroco, a religião, o cristianismo vai chegar aqui por meio das grandes navegações, né? Não fossem as grandes navegações, o cristianismo não teria chegado aqui. Quando ele chega, em 22 de abril de 1500, já celebram uma missa, ok? E a religiosidade decorrente de uma retomada ao teocentrismo medieval. O barroco tem essa religiosidade? Tem, certo? Mas não tem essa ideia de o paganismo decorrente do expansionismo marítimo, certo? Não tem isso aqui, tá? Isso aqui é Camões louvando a sua terra, beleza? Como é que estamos aqui no nosso chat, ó? Vamos sim, viu, Camilo? Se tiver por aí, dá o toque, pode deixar. Certo? Já daqui eu não conheço. Beleza? Como é que estamos aí, turminha boa? Tudo bem? Essa questão aqui foi difícil para vocês? Lembrando, tá? Quem quer passar na ESO, na SPSEX, tem que saber literatura, tem que saber teoria do verso. Tá? Às vezes os alunos deixam isso para depois e vão perdendo uma questão fácil, tá bom? Uma questão fácil. Basta você ter uma noção aí geral, tá? De escolas literárias que você consegue fazer uma boa prova. Agora, né, se puder ir além disso, melhor. Ok? Essa foi a nossa questãozinha aí, 7. Tá? Agora tem a questão 8, uma questão que fala sobre formação de palavras. Vamos acertar, ó. Há um caso típico de palavra formada por composição em... Beber aqui um golinho d'água. Composição. Certo? Composição ocorre com junção de radicais. Certo? Junção de radicais. Certo? Então, se a gente vai ter composição, eu já elimino B, já elimino C, já elimino D, já elimino E. Que amanhecer, ó, o radical é esse aqui, ó. Certo? Perigosamente, o radical é até o G. Certo? Aqui, ó, o radical é até o R. Ok? Vamos lá. Pesca, aqui é a derivação. Certo? Ó. Derivação. Isso aqui também é derivação. B, C, D e E, derivação. Perigosamente, derivação. Pesca é uma derivação regressiva. A palavra regride do ato de pescar. A derivação regressiva ocorre quando você tem um substantivo, certo? Abstrato, que denota ação. Derivação regressiva, no caso, o radical não ganha elemento, ele perde elemento.
pesca, voo, ataque, abraço, beijo, amasso. Olha aí, certo? Queda, ensaio. Então, assim, são substantivos abstratos que denotam ação. Derivação regressiva, tá? Derivação parassintética, aqui, ó. Parassintética. Parassintética. O que é a derivação parassintética? É quando o radical recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo e eu não posso mais separar. Não existe manhecer nem amanhe. O a é o prefixo, ec é sufixo. Então, o radical recebe prefixo e sufixo, chegam ao mesmo tempo. São acoplados ao radical. Eu não posso mais separar. Uma vez que acoplou ali, já era. Fica para sempre. Derivação parassintética. Aqui eu tenho derivação sufixal. Tá? Cadê? Aqui eu também, ó. Cadê? Vermelhinho aqui. Derivação sufixal. Eu tenho aqui, ó. Perigosamente. Sufixo osa mais sufixo mente. Então, o radical está ganhando sufixo. Certo? Ganhando sufixo. Repatriar, mesma coisa. Aqui é parassintética também. Derivação parassintética. Sintética. Está aqui o prefixo re. O radical até o R. P-A-T-R. Até o I, né? Porque tem pátria, patriota. Então até o I. Patri. Aí pátria, patriota. Então até o I é o radical. É a parte comum aí. E o sufixo. Então, olha só que interessante. Se você souber que a palavra formada por composição é aquela em que há junção de radicais, eu nem preciso saber o que é B, C, D e E. Só sei que na letra B, na letra C, na letra D, na letra E não tem radicais, só tem radical. Só com isso, só com essa informaçãozinha aqui, ó, a gente acertou a questão. Aguardente, portanto, vem dos radicais. Água mais ardente. Aí a gente tem composição, no caso aqui, por aglutinação. Composição por aglutinação. Composição por aglutinação é quando radicais se juntam e há perda fonética. Vinho mais acre, vinagre. Tá? Plano mais alto, planalto. Ok? Que mais? Perna alta, perna alta. E por aí vai, certo? Como é que estamos aqui no nosso chat? Mande aí sua dúvida, seu comentário, tá? Cadê você? Deixa aí o seu like também, que é muito importante, tá? Por aglutinação, muito bom, certo? Por aglutinação. Beleza? Então, vamos lá. Nosso tempo está quase acabando, ó, temos 5 minutinhos. Vamos ver o que a gente consegue fazer ainda aqui. Tá? Lembrando que quarta-feira, futuros combatentes, futuros sargentos, futuros oficiais do Exército Brasileiro, quarta-feira, temos aula aqui à tarde, tá? Redação, beleza? Todo dia tem aula, né? Comigo vai ser na quarta-feira. Todo dia tem aula com algum grande mestre aí, de alguma disciplina. Ó, olha essa questão. Isso aqui é a questão 8. Questão 9, né? Questão 9. Questão 8 aí foi formação de palavras, letra A. Questão 9. O recurso sonoro utilizado na composição de poemas, que consiste na repetição de um mesmo fonema consonantal. Opa, olha só. A questão trata de repetição de fonema. Ó, recurso sonoro. Cadê? Repetição. Palavras-chave aqui, né? Repetição. Mesmo fonema consonantal. Aqui é a palavra-chave. Quando a gente tem a repetição do mesmo fonema consonantal,
a gente tem a aliteração, certo? A assonância é o quê? É o mesmo fonema vocálico, certo? Mesmo fonema vocálico, ok? Mesmo fonema consonantal, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Temos aí o fonema re, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, certo? Assonância, mesmo fonema vocálico. Paronomásia, isso aqui tem a ver com palavras que se parecem. Por exemplo, ó, existe a palavra ratificar e a palavra retificar. Palavras se parecem. Você tem absolver e absorver. Você tem destrato, distrato. Você tem discriminar e discriminar. Certo? Então, paronomásia tem a ver com palavras que se parecem. No caso aqui, ratificar é confirmar e retificar é corrigir. E paralelismo? Paralelismo tem a ver com a manutenção da mesma estrutura. Manutenção da mesma estrutura. Certo? Estruturas paralelas, estruturas equivalentes. Como ele está perguntando sobre um recurso sonoro, aí poderia ser a assonância, a aliteração, rima, eco. Só que a rima, né, não tem a ver com consoante, né? Rima não tem a ver com consoante, certo? Agora, repetição sonora, aliteração. E aí, para finalizar, nosso tempo está bem curtinho, tá? A última, tá? Questão 10. Quarta-feira a gente vai estar aí com redação, aguardo você. Tá? Lembrando que a redação é essencial, né? Vai ter que preencher o espaço. Qual escola literária preenche isso aí? A arte é a expressão das contradições, conflito. Ó, falou em contradições, falou em conflito espiritual, certo? A gente está falando de barroco, certo? Então, letra B de bola. No barroco, a gente vai ter o homem, né, em conflito, vida versus morte. O barroco é chamado de a estética do desencanto. O homem começa a refletir mais sobre a sua vida espiritual, salvação. Existe o carnal versus espiritual, prazer versus pecado. Tá? E o homem barroco ele vive nesse conflito. Tá? Para ele, viver é morrer aos poucos. Então ele tem um sentimento de negativismo, de pessimismo muito grande. Pelo menos no alto barroco, né? Porque o barroco é uma escola literária muito grande. Vai de 1601, desde a publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, até 1768, quando começa o arcadismo, né, com Cláudio Manuel da Costa. Tá certo? Então, né, a estética do desencanto, do conflito, das contradições, portanto, o que a gente marcou aqui, barroco, a arte barroca, né? E esse barroco, ele vai existir tanto na arte quanto na literatura, certo? Na arte, você vai ter a pintura, a arquitetura e a escultura, marcados pela extravagância no sentido de beleza. Aí na pintura e na escultura, principalmente, você vai ter duas características. Uma é movimento e a outra é dramaticidade. Essa dramaticidade vem da literatura, né, dessas contradições e desse conflito a que o homem estava sujeito. Certo? Turminha boa, aí nós estamos ficando por aqui, infelizmente, está acabando. Tá? Queria agradecer aqui a sua participação. Tá? Quero dizer que se você quer de fato, né, escola militar, mergulha nos estudos. Mergulha mesmo, porque se não estudar, não vai conseguir. Não tem sorte aqui. Sabe que o mercado está cada vez mais competitivo. Ser bom não basta. Tá? Ser bom não basta. Ser bom é o mínimo. Tá certo? Beleza? Então, ó, obrigado pela atenção de vocês. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente se encontra aqui de novo. Tá bom? Forte abraço. Obrigado aos nossos monitores. Tá? Obrigado por ter colocado o link aqui. Tá certo? E forte abraço. A semana está só começando. Então, manda ver. Futuro combatente. Tchau, tchau.